Olá, boa noite. O É Notícia faz hoje um balanço do cenário político e discute perspectivas para o segundo semestre com o diretor da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, e o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello. Sejam muito bem-vindos, vocês dois, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-los aqui. O presidente Bolsonaro comemorou recentemente, na semana passada, o marco de 200 dias do governo, que foi uma novidade, foi uma inovação por si só, ninguém nunca tinha comemorado essa data, mas ele comemorou numa cerimônia no Palácio do Planalto, com toda a pompa e circunstância, falou de Bruna Surfichinha, defendeu a indicação do filho Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira em Washington, D.C., mas eu queria saber, na visão de vocês, o balanço que vocês fazem dessa largada, desse primeiro semestre do governo Bolsonaro, começando por você, Murilo. Olha, a gente vê da seguinte forma, um governo que até o momento apresentou poucas coisas boas para a população e poucas coisas ruins para a população e muitas polêmicas, né? Eu acho que o forte desses 200 dias do governo Bolsonaro foram as polêmicas, principalmente costumes, na discussão de costumes. Agora, essa polêmica, se ele levar isso para os próximos 200 dias, ao meu ver, tem tudo para terminar mal. Porque hoje o grande problema da população que a gente sente nas pesquisas é a saúde pública e o desemprego. O crescimento do desemprego nas pesquisas de opinião, nas pesquisas é enorme, a cada pesquisa cresce. E a gente não consegue enxergar a população vendo algum esforço do governo, demonstrando algum esforço para diminuir esse desemprego no país. Então, ao meu ver, se o bolso do brasileiro não melhorar de agora em diante, as polêmicas causadas no dia a dia vai começar a ir negativamente ao presidente Jair Bolsonaro. Está até me lembrando uma pesquisa divulgada ontem, não do seu instituto, mas do Datafolha, cuja pergunta é o que o governo fez de bom nesse primeiro semestre, né, nos primeiros 6 meses, e a resposta 39% respondem nada. Acho que é mais ou menos nessa esteira. E o que citam ainda, Amanda, são coisas ligadas a costumes, não com relação a um benefício de melhora na saúde. A segurança parece uma melhora, que eu acho que é o ponto forte. Se dissesse que tem algum ponto forte do Bolsonaro no governo, é a parte da segurança, que apresenta alguns índices, mas os demais, até agora, a população, a gente não sente nas pesquisas um reconhecimento por parte da população. Eu acho que essas polêmicas tendem a cansar. Eu acho que a população quer mais ação e menos polêmica. E a reforma da Previdência foi um ganho, foi um resultado positivo, que pode ser atribuído ao governo, ao Congresso pode debitar na conta de quem você queira debitar, mas, enfim, foi um projeto enviado pela equipe econômica do governo Bolsonaro e, nesse primeiro semestre, obedeceu estritamente ao cronograma imposto pelo governo, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso não tende a ser bem visto pela população, Carlos? Pela população, eu creio que não, porque ainda tem muita desinformação. A população ainda acredita que Mas aumentou o apoio à reforma da Previdência, as pesquisas indicam aumentou isso. Aumentou o apoio, mas ainda não é uma coisa para deixar a população eufórica. É mais ou menos metade, né? Eu concordo com o Murilo plenamente. A questão mais importante é a questão econômica. A reforma da Previdência não vai trazer efeitos econômicos imediatos. Essa é a questão. Os economistas dizem isso, são necessárias outras medidas de estímulo. E mais, tem um detalhe, e a reforma, embora tenha sido encaminhada pelo governo Bolsonaro, que aliás poderia ter aproveitado a reforma do Temer, porque ganharia tempo, ganharia em agilidade, ela foi feita pelas circunstâncias, não pela articulação política do governo, né? Muito mais por uma decisão do Congresso do que pela habilidade política do governo. Então, qual é a marca desses 200 dias, a meu ver? É do improviso, né? Se continuar com esses improvisos todos, não dá a resposta para as questões de economia, que o Murilo aponta, e aí vai começar a sofrer uma pressão muito grande. Neste momento, por exemplo, o governo está administrando pressão de caminhoneiro novamente, né? Que é uma coisa muito séria. E cedendo muitas vezes a esse lobby, né? As indicações, às vezes até intimidação, ameaça dessa categoria. Diga, Murilo, você estava levantando a mão, você quer complementar? Na Previdência, houve um aumento do apoio à aprovação das reformas para a população, mas a grande maioria da população desconhece o que é a reforma. E esse eu acho que passa a ser um problema para o governo, porque na cabeça das pessoas a reforma vai trazer benefícios. E, infelizmente ou felizmente, para a situação, para a oposição, a população pensa no curto prazo. Ninguém pensa daqui 4, 5, 6 anos vai estar melhor. Até como foi vendida como panaceia. Exatamente. Esse eu acho que passa a ser um problema, porque se o ano que vem a economia não reagir
certo? Eu acho que o governo passa a ter sérios problemas. Mas aí começa pelos investidores, né? Aquele aumento de confiança, os investimentos represados começam a aparecer, aquilo gera emprego, mas é um movimento Essa é a aposta, né? pouco lento. Vai depender agora dessa agenda econômica do segundo semestre, mas tem uma agenda econômica encaminhada, seja pelo governo, seja pelo Congresso, porque a gente já começa o segundo semestre debatendo a reforma tributária, né? Isso já está pautado. Uma coisa é reformas estruturais, que são importantes, mas não dão um efeito a curto prazo, né? Não dão um ganho imediato. Uma possibilidade de olhar para um horizonte mais largo. Sim. Outra coisa é o investidor olhar para o governo e falar assim, esse governo sabe o que está fazendo. Esse governo tem rumo, esse governo está no caminho. No sentido de ter confiança, ter norte. Né? Isso o governo ainda vai ter que mostrar. Né? E outra, o desenvolvimento econômico não se faz só pelo Ministério da Economia. Né? Relações internacionais é muito importante. Educação. Né? Educação, que é um fator de produção super relevante, nós não estamos discutindo a educação do futuro. Né? Outras questões mais, parece, a infraestrutura é muito importante, até que aí está indo o ministro Tarcísio bem. Freitas tem saído bem, né? As concessões têm andado. Mas, por exemplo, quando você pensa nas questões do meio ambiente, nas questões ideológicas e tudo mais, isso é um problema sério, porque os jornais internacionais divulgam isso com letras garrafais. No outro dia um sujeito me falou assim, mas a população dos países não leem esses jornais. Não leem. Quem lê é o investidor. É o investidor que fala o seguinte, não, vamos esperar mais um pouco. E nesse sentido é muito interessante como a perspectiva interna do Brasil e dos problemas que o Brasil enfrenta, né, mesmo do apoio, da popularidade do presidente Bolsonaro, é completamente inversa à perspectiva externa, né, do exterior, do estrangeiro. E muitas vezes se critica, mas é a ideologia de esquerda que fica patente, que fica presente nos jornais estrangeiros. Nesses 200 dias, eu acho que ele priorizou muito mais o eleitor dele do que o país como um todo. Vamos discutir um pouco sobre isso, Murilo, até usando alguns números da Paraná Pesquisa, eu queria ressaltar aqui no critério popularidade, né? Acho que a gente pode discutir como o governo tem se saído. O último dado disponível, a última pesquisa da Paraná, do dia 28 de junho, o governo tem 30%, 30,1% de ótimo e bom, 26,9% de regular, 40,8% de ruim e péssimo. São números muito próximos ao Datafolha, que é praticamente um terço, né? Um terço da população em cada categoria, bom, regular e ruim. Se a gente fosse destrinchar esses números, Murilo, onde o presidente ganhou apoio, onde ele perdeu? Olha, hoje ele está muito mal nos jovens e no Nordeste. Hoje piorou na população jovem, você dizer o quê? 18 a 24? Qual que é? 16 a 24. 16 ele piorou 24. muito, ao meu ver, com aquela briga com as universidades, certo? Ali foi um marco. Então, com o contingenciamento dos recursos das universidades, aí houve as passeatas, as manifestações. Exatamente. E ninguém sabe se aconteceu ou não aconteceu, mas ele perdeu, não houve um ganho ali, houve aquilo ali foi um marco, então. Foi um marco. E onde ele já vinha mal na eleição, não pode dizer que ele piorou, é na região Nordeste, né? Que lá realmente é uma coisa assim que é extremamente contra. Mas isso não reforça justamente a posição, o antagonismo entre esquerda e direita? Porque aí o Nordeste é visto ainda como um enclave da esquerda, né, do petismo. Aí é que vem, Amanda, a tese que eu defendo, que ele tenta ainda governar para os dele, manter o dele, com esses discursos que ele tem, anti-PT, discurso de costumes, certo? Muito forte. Isso para manter o eleitorado dele independente da economia. Certo? É uma forma dele alimentar o eleitorado dele, independente se a economia vai bem ou se a economia vai mal, ele tentar manter os eleitores dele. Porque essa pauta de moral de costumes não depende disso, né? Ela independe. Mas ele alimenta todo dia. Sim, né? Ela alimenta todo dia, mas não depende da economia, né? Dos resultados da economia. É uma pauta que você consegue alimentar diariamente. Se você me permite, tem uma esperteza nisso, porque se ele consegue, de alguma forma, capturar um quarto do eleitorado, né? 25%. Quem tem 25%? Ou um terço até, porque hoje ele tem 30% de ótimo. Quem tem isso? Talvez o PT. Na polarização, ele aposta que vai ganhar. Tanto que ele disse recentemente que não vai parar de bater no PT. Ele está escolhendo o adversário. Mas, por outro lado, o grande problema é o centro não se organizar. Exatamente, mas, por outro lado, é um índice considerado baixo, Datafolha mesmo, né, que tem esse longo histórico de pesquisa, aponta que, para esse período do primeiro mandato de um presidente, é o pior índice de avaliação. E aí a gente vem desde o governo Collor, desde os governos da redemocratização. Quer dizer, faz sentido fazer essa comparação, Murilo? Ou a gente está num contexto político diferente, com uma divisão, uma polarização muito maior, então é difícil você ter uma popularidade mais alta. Talvez a gente tenha entrado mesmo numa era de
de popularidade menor? Eu acho que essa estratégia só é válida se ele não vê uma recuperação na economia num curto prazo. Certo? Porque essa recuperação pode demorar. Se houver a recuperação, isso se reverte em popularidade. Facilmente. O que vale é o bolso, que a gente sempre diz. O bolso do eleitor é o que vale no final. Agora, se a economia não reagir rapidamente, ele tem que segurar o eleitor dele de algum jeito. Então, a estratégia, ao meu ver, não está errada. Se eles percebem que a economia não vai reagir tão rapidamente quanto se espera, talvez seja uma estratégia de manter os 25% de ótimo e bom, que, ao meu ver, ele vai manter por um bom tempo. Pregar para os convertidos, né? Que é o núcleo duro do bolsonarismo. Exatamente, pode ser uma estratégia. E aí reter esse eleitor. Segurar o dele. E nós já estamos no momento eleitoral. Tem eleição municipal o ano que vem. Sim, a gente vai falar sobre isso. É uma eleição estratégica. Então, manter desde já, para chegar ali e crescer, ter uma robustez maior do que teve em 2018, que não tinha nada, não é? Parece bastante. Até porque as eleições municipais sempre são um termômetro, né? Uma sinalização. E foram as de 2016 para 2018, quando a gente viu a eleição do Dória no primeiro turno, essa coisa do novo na política. Agora, tem uma coisa a ser relembrada, né? Que eu lembre, os presidentes que foram bem avaliados, todos dependiam da economia. Tivemos o Itamar com o Plano Real, o Fernando Henrique com o Plano Real e o Lula, o momento do Lula. Certo? Então, e mesmo a Dilma, que começou muito bem no primeiro mandato. Mas o momento dela. econômico era muito bom. Sim. O Brasil crescia. Então, eu acho que tudo depende, tudo isso que ele está falando de costumes, todas essas discussões do Bolsonaro, vai se tornar grandes ou pequenas daqui 6 meses, dependendo de como estiver o crescimento econômico do país. Então, esse é o grande X da questão, ou seja, se a economia melhorar e der sinais de melhora, ele consegue ampliar a popularidade organicamente, e isso acontece automaticamente, ele vai ampliar esse eleitorado, por mais que parte da população não concorde com essa pauta conservadora de moral e costumes. Agora, por outro lado, se a economia não der sinais de recuperação, ele tende a ficar nesse... Essa pauta garante um eleitorado mínimo. Fixo. Fixo. Agora, é interessante porque é um receituário muito próximo ao Trump, embora as condições, o contexto dos dois seja completamente diferente. A gente estava falando isso antes do programa começar, da notícia entrar no ar, que era justamente porque o Trump tem uma situação muito favorável em casa. Ele recebeu uma economia já andando a pleno vapor do ex-presidente Barack Obama e conseguiu ampliar isso. Pleno emprego. Mas a economia lá... Está numa situação de pleno emprego. A então, quer dizer, está bombando, né? A economia está bombando, é fácil. E, então, além disso, eles têm um partido muito bem estruturado, que é o Partido Republicano. As condições econômicas em relação ao Brasil são absolutamente diferentes. Mas as condições políticas, elas não são tão diferentes. E não é diferente, por exemplo, do que você tem na Hungria. Não é diferente do que você tem em vários países na Europa. Há uma radicalização. Há um momento em que você tem uma polarização muito grande e o centro se perdeu. O centro não consegue se constituir como uma alternativa. Eu acho que o grande desafio, nesse momento, para o Brasil, é se o país consegue ou não reorganizar o seu centro como uma força política relevante. E quem parece que está encarregado de fazer isso é o Congresso, né? Porque o Congresso é onde fica a principal figura de centro, que hoje muita gente chama de primeiro-ministro, principalmente na condução da pauta da reforma da Previdência, foi o Rodrigo Maia, talvez seja a figura mais importante de centro e que tem conseguido organizar. A população consegue entender isso? Ela entende essa diferença da tramitação da reforma da Previdência, o que se deve ao governo, o que se deve ao Maia? Porque muitos analistas dizem que quem vai colher os louros, os resultados positivos, embora o Maia tenha sido o grande condutor da reforma, é o governo Bolsonaro. Não tenho dúvida, a população não consegue diferenciar, certo? Acho até que o Congresso atrapalha, né? Porque tem uma visão negativa. Se der certo, é o governo Bolsonaro. Exatamente. Se der errado, é o governo Bolsonaro. É o Congresso, né? Agora, por que o Congresso parece que perde de qualquer jeito. Agora, por que o Congresso fez essa aposta? Estados, né? Por que será que o Congresso fez essa aposta de, independente do governo Bolsonaro, que não tem se mostrado gentil, simpático, amigável... Não apostou no quanto pior, melhor, né? Por que não apostou no quanto pior, melhor? E por que deu, vamos lá, a reforma ao Bolsonaro? Por quê? Eu acho que o cálculo do Congresso é o seguinte: você não vai ter saldo econômico imediato. O Congresso faz o que tem que ser feito. Mas pode ter saldo dali a 3 anos e meio, quando estiver na época da reeleição, né? Essa é, por exemplo, a mentalidade do Paulinho da Força. Lembra que ele falou isso? A gente tem que aprovar, mas não dá para beneficiar muito o governo, Paulinho da Força. Porque senão garante a reeleição. Agora, a questão você tem uma situação, uma mudança estrutural na economia mundial.
você tem um problema sério com relação ao desemprego. Você tem uma informalidade muito grande. Nós estamos falando de 13%, 14% de desempregados, mas se a gente colocar o número de informais Sim. nisso, por que o Uber cresceu tanto nesses anos no Brasil? Ou mesmo de subempregados, Sim. né? Exatamente, o subemprego é muito grande. Então, talvez olhando para a realidade da economia no Brasil e no mundo, dessas transformações estruturais, né, talvez não dê tempo de ter tanto saldo econômico assim, não. Aquele tempo, aquela fartura do Lula, que é a entrada da China na Organização Mundial do Comércio e tudo mais, esse tempo passou. A gente não vai ver isso de novo tão cedo. Tão cedo, me parece que não. Talvez a Ásia enxergue isso, mas a gente certamente não vive essa situação. Murilo, como é que é a avaliação do Congresso? Como é que a população enxerga o Congresso? Na verdade, essa avaliação tem evoluído, tem melhorado? A imagem é muito negativa ainda? a imagem é muito negativa, Amanda, pela própria mídia, né? Porque as notícias dos deputados são negativas. E o governo reforça essa imagem também, né? Com essa oposição entre nova e velha política. Eu te diria as notícias pelo Brasil inteiro das personagens dos deputados, ou seja, deputados estaduais, deputados federais envolvidos em escândalos, em problemas, em brigas familiares e tudo que você possa imaginar, certo? A imagem do parlamentar no Brasil, ela é muito ruim. Mas houve uma renovação agora, né, nessa eleição Agora, de 2018. houve uma renovação, mas os deputados, os políticos, os vereadores, na verdade, todos apanham constantemente. Tem muito mais notícias negativas dos parlamentares, propriamente, do que positivas. E, principalmente, uma coisa que eles não conseguem tirar é a marca do Centrão. Isso a população entende. A gente fez pesquisas qualitativas recentemente, impressionante quando você pede para as pessoas definirem o que é esquerda, o que é direita, e elas não definem centro, elas definem centrão. E quando você pede uma palavra para o centrão, negociata. O centro fisiológico. Isso pode botar, e isso ficou muito associado à imagem do Eduardo Cunha também, né? Que foi quem primeiro construiu esse grupo de deputados fisiológicos, né, partidos médios e menores que se uniram. Todos os telejornais nacionais, quando eles falam o centrão. E não, não existe o centro, existe né? O centro político centrão. É completamente esvaziado. O centrão de alguma forma, aprovar. mesmo que inconscientemente a mídia dá um Exatamente. empurrãozinho, ajuda a piorar a imagem. Eu não, de forma alguma, eu não brigo com números e não brigo com os fatos. Sim. Né? O que o Murilo, Mas está na moda isso. Se você quiser, você também pode brigar com os números. Para mim, a Terra não é plana, né? O homem foi para a Lua, está tudo certo. Então, não brigo com a realidade. Agora, também é verdade que há uma possibilidade que nós estejamos passando por um momento profundo de transição. Sim. Né? Você teve, de quê? De transição no próprio Congresso Nacional. Por exemplo, se você olhasse um ano atrás, você não imaginava o Rodrigo Maia consolidando a liderança que consolidou, que tem hoje. Quem falava de Davi Alcolumbre... Até porque houve um vazio, né? Exatamente. De liderança. Se o presidente não liderou, ele... Se você olhar para os governadores, né, do Rio Grande do Sul a Paraíba, né, você teve renovação, você tem gente nova aí, você tem no Rio Grande do Sul, você tem em São Paulo, você tem no Rio de Janeiro, você tem em Minas Gerais, você tem na Bahia, você tem um conjunto de novos políticos que vem por aí. Então, se você tem uma entre-safra, né, que você olha e fala o seguinte, olha, não tem nada, né, mas você já tem algumas sementes ali que podem dar frutos, mas um pouco à frente. Né? Se você olhar para a República de 46 a 64, se você olhar para a redemocratização, sempre teve lideranças importantes. Sim, no Congresso, no próprio Congresso. Por que não vai ter mais? Né? Eu acho que é uma entre-safra que pode estar, de alguma forma, se consolidando uma nova geração daqui para frente. Outra coisa que houve uma grande mudança também é na mídia, né? A gente pega que hoje o cenário ele é nacional. As mídias com noticiários estaduais e noticiários municipais, os jornais municipais, eles estampam hoje manchetes nacionais. Quer dizer, o cenário nacional tomou conta do país. Então, a gente vê hoje os governadores numa posição secundária, onde se discute muito a República e se discute os problemas do município. Os governadores, eles estão... A gente vê pouco... Eles estão sempre em Brasília, né? Exatamente. Tentando algum Eles estão dinheiro. No meio. Exatamente. Então, quer dizer, está numa situação difícil para os governadores também, porque aparece o prefeito normalmente sendo criticado pelos problemas que ocorrem na cidade e o noticiário nacional. O que é reflexo dessa centralização, Mas né? por Se isso o grande arrecadador de impostos e você tributos precisa avançar na pauta. A pauta
de reformas, ela é uma pauta política também. Se você avança na reforma tributária, se a reforma tributária possibilita alguma rediscussão do federalismo no Brasil, você pode ter uma mudança nesse sentido. O que aconteceu com o deputado federal nos últimos anos, dada a concentração de recursos na União? Ele se transformou num vereador federal. Sim. É? Para trazer recursos para aquela região. E aí, quando você critica tanto as emendas parlamentares, né, as emendas impositivas, emendas de bancada, mas se tornou um instrumento, eu acho que muito eficiente, eficaz de trazer recursos para a região, já que esses recursos são escassos. Né? A gente sempre brinca, explicando um pouco a situação dos deputados federais. Quando um deputado federal ele traz uma creche para uma cidade que tem menos de 30 mil eleitores, é a obra da cidade. Sim. E quando você diz isso para um eleitor numa cidade de São Paulo, ele acha que é fisiologismo, que não sei, mas lá é a principal obra da cidade. Aquilo é uma obra importantíssima, que vai resolver o problema, às vezes, da cidade. Coisa que numa cidade que nem São Paulo, uma cidade que nem Rio de Janeiro, uma creche pesa muito pouco. Mas numa cidade pequena, quando o deputado traz, e ele sabe da importância disso. Ele é visto como herói. Né? Governos fortes, concentração de recursos. Governos fracos, governo federal. Descentralização de recursos. Então, a agenda de final de 2019, 2020, pode ser uma desconcentração de recursos na União, sim. Agora, como é que fica o clima, essa relação, Carlos, no segundo semestre entre governo e Congresso? Porque a gente viu uma relação muito tensa, né, com brigas, com disputas, troca de farpas entre Rodrigo Maia e o presidente Jair Bolsonaro, entre outros atores e outros personagens do Executivo Legislativo, acabou sobrando para o Paulo Guedes, agora deve sobrar para o Marco Sintra na reforma tributária. E é o que você mencionou, a reforma tributária deve ser o primeiro ponto aí de arbítrio, de disputa, porque tem uma apresentada pelo Congresso e tem outra que será de autoria do governo federal. Rodrigo Maia e o Alcolumbre por sinal, os dois do mesmo partido, os dois do DEM. E entrosados, né? Entrosados, jogando juntos. O que também não é muito comum, estão se colocando como agentes das reformas. Né? Se não tem capilaridade, se não vai até a massa, né? Dentro de uma elite, sobretudo das elites econômicas, se viabilizam bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa reforma ela pode demonstrar claramente que o governo perdeu o timing, que o governo deixou de ter a relevância que sempre teve. Né? Se o Congresso, por exemplo, não endossar a proposta do Executivo... O Congresso não endossará a proposta do Executivo. Primeiro, porque ela ainda não existe, ela é só um plano de intenções. Em segundo lugar, a proposta que foi feita pelo economista Bernardo Api e que foi apresentada com um projeto pelo deputado Baleia Rossi, já está tramitando. O Senado está discutindo um outro projeto, que é do Luiz Carlos Aulia. Mas ninguém está discutindo o projeto do governo. Essa é a questão. O governo está perdendo... O Congresso se antecipou, né? O Congresso se antecipou e o governo está perdendo centralidade. Esse é um ponto. Agora, nós vamos ver também nos próximos dias, quem sabe na volta do recesso, um momento que vai ser importante para a gente aferir, que é a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para embaixador em Washington. Isso passa pelo Senado. Né? Qual será o resultado? Ali você já vai ter uma queda de braço interessante. Eu não arrisco o resultado, tá? Mas eu diria para você que é uma queda de braço... Paraná já mediu isso, né? O humor da população quanto a essa indicação. Uma coisa que eu acho interessante, no meio de setembro, no meio de agosto, para o começo de setembro, a gente vai conhecer os senadores. Houve uma reforma, uma renovação muito grande no Senado. Maior do que na Câmara. Maior do que na Câmara, e a gente não conhece eles no dia a dia. Agora, não, mais de 50. Né? Agora eles vão ter protagonismo. Agora nós vamos perceber quem são os que vão aparecer mais, os que vão ser mais combativos lá dentro, como vai se dar o Senado. Hoje ninguém sabe. Agora é a vez deles. Agora é a vez deles. Eu acho que não vai ser tão simples assim quanto as pessoas estão falando. Não vai ser tão rápido quanto estão falando. Eles vão querer protagonismo também. Eu acho que também não é assim tão favas contadas como estão falando que a reforma da Previdência vai sofrer poucas alterações. Eu acredito que no Senado possa haver mudanças, inclusive com a entrada de... Pouco provável, mas existe a possibilidade dos municípios e estados entrarem. Né? Agora, por que vocês acham que o presidente Bolsonaro ele faz apostas tão arriscadas como essa de indicar o próprio filho para a embaixada nos Estados Unidos? Propostas que são vistas pela população, mal vistas pela população. A Paraná apontou quanto? 65%. 65% não veem com bons olhos essa indicação, essa iniciativa não é positivo.
Por que o governo ainda encara? Quer dizer, é porque tem gordura para queimar? Porque, né? Quer dizer, tem alguma coisa a perder, tem um custo político fazer esse tipo de coisa, né? E outra pergunta que fica, né? Essa votação do Eduardo, ela vai ser antes ou depois da reforma da... Pois é. Ou mais ou menos, uma pode atrapalhar a outra, é uma Isso, leitura, mas essa né, é uma de que questão aconteçam paralelamente. Qual o efeito do destempero verbal do presidente, quando chamou todo o Nordeste de Paraíba, né? Por exemplo, na reforma da Previdência, e depois na homologação ou não do nome de Eduardo Bolsonaro? Nada disso nós sabemos, né? Mas você tem uma série de casos, uma série de fatos aqui que podem ter importância em agosto, né? E que podem, de alguma forma, demonstrar já um embate entre o Executivo e o Legislativo de uma forma mais contundente do que a gente imaginava há 15 dias, há 20 dias. A conjuntura no Brasil ela é muito rápida. Eu tenho brincado, Amanda, eu tenho dito, Murilo, que no Brasil não existe mais cisne branco, só existe cisne negro. Né? Quer dizer, o fortuito parece que se transformou em regra. Então, é uma conjuntura muito dinâmica. Mas é interessante entender a lógica por trás disso, porque existe uma lógica, né? Quer dizer, o governo tem uma lógica, não dá para a gente imaginar, quando a gente fala é só improviso, mas se o improviso ele acontece todos os dias, é porque o improviso é a regra, e se essa regra é porque tem uma lógica por trás disso. O Murilo matou essa questão logo no começo, você me permite fazer esse elogio, que é o seguinte, o presidente está se fechando em torno do seu eleitor, do eleitor que vai com ele para onde ele for, assim como o PT também conseguiu isso. Né? Então você de uma forma diferente, né? Eu acho que de alguma forma o PT construiu pontes, né? Até o próprio presidente Lula fazia isso muito claramente no Congresso, no sentido de construir uma base aliada, mesmo a presidente Dilma, no primeiro mandato, tinha uma base aliada muito ampla, né? As indicações políticas, tinha uma liturgia do cargo, uma institucionalidade ao visitar outros estados, digamos mesmo de que governadores o Lula adversários. desradicalizou o seu eleitor. Porque antes o Bolsonaro está fazendo o contrário. Não, havia adversários políticos, agora são inimigos políticos, é diferente, né? A própria história do Nordeste. É outro mundo. Não é outro Brasil, é outro mundo. É outro mundo, né? Mundo não só falando de Brasil, falando literalmente de mundo, né? Outro momento. A democracia está em crise no mundo. A democracia representativa de partidos políticos está em crise. O que vai sair desse processo no mundo, né? Tem muita gente estudando, tem livros a mancheias por aí para a gente se divertir, mas ninguém ainda consegue dizer qual vai ser o final desse processo. Outra coisa, mas se a gente fizesse uma suposição, vamos supor que em outubro agora tivesse eleições para presidente do Brasil. Quais seriam as alianças políticas do presidente Bolsonaro que ele construiu? Ele construiu o PSL, continua com ele, e quais são os outros partidos 100% fechados com ele? O DEM dividido, uma relação difícil com o Rodrigo. Provavelmente iria com o PSDB, né? Imagino mais com Dória hoje. Não, mas um exemplo. Mas e o Dória é candidato a presidente, não é candidato a presidente? Acho que sim, né? Mas um exemplo, estou dizendo para você. Mas qual é a base política de coligação do presidente? Ele construiu muito pouco. Agora... Pelo menos agora ele tem fundo partidário e tempo de rádio e TV. Isso ele conseguiu. Só que ao mesmo tempo, essa era uma coisa que a população gostaria que acontecesse, que tivesse menos conchavos políticos. Isso foi uma coisa que ele fez. A relação com o Congresso, que a grande maioria desconhece, mas quando as pessoas falam do que esperariam, é uma relação menos do governo. E a população não enxerga isso de forma positiva? A população enxerga de forma positiva, mas não enxerga nesse governo. A população não consegue enxergar que a relação dos deputados com o presidente é difícil. Elas não veem isso, elas continuam enxergando como era antes. Esse é um problema da Câmara. A Câmara também não se comunica como quem vive o meio político entende, que a relação hoje é difícil, que criou-se uma independência, a população, felizmente ou infelizmente, não enxerga isso. Né? Mudando um pouquinho de tema, acho que falando sobre outro tema que tem andado bastante em voga também, que é essa divulgação das mensagens hackeadas lá, supostamente hackeadas lá do Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato. A Paraná também fez uma pesquisa, né? A percepção é de que a corrupção diminuiu, né, depois que o Bolsonaro assumiu. 44,8% da população enxergam dessa forma, 38,8% dizem
que permaneceu igual. Então, pelo menos esse discurso, essa estratégia de se associar ao discurso anticorrupção, embora essa luta anticorrupção não tenha a ver com Bolsonaro, tenha começado antes dele, mas essa estratégia, essa tática de se associar a esse combate à corrupção deu muito certo durante a eleição e continua dando certo, e aí a cartada de mestre foi a nomeação do Sérgio Moro para ministro da Justiça. Não tenho dúvida, mano. Acho que foi essa cartada de mestre dele, foi a nomeação do Sérgio Moro e que aumenta esse discurso de combate à corrupção. Não tenho dúvida que foi uma cartada para o Bolsonaro com relação a isso formidável. E aí outro número aqui da Paraná, né, que detectou que 56% da população acha que a divulgação das mensagens pelo Intercept Brasil não coloca em dúvida os resultados da Lava Jato e 38% acham que sim, ou seja, mais da metade da população ainda enxerga a Lava Jato com bons olhos. A imagem do Sérgio Moro e dos procuradores saiu arranhada, Carlos? Ela não sai derrotada, mas sai arranhada. Dizer que não perde absolutamente nada, eu acho que é um exagero. Se não houvesse essas informações, talvez esse índice de Paraná fosse naturalmente maior. De 80%. O Moro já chegou a 80%. Exatamente. Já chegou a 80%? Já chegou. Nos auges que então avaliava a Operação Lava Jato, os índices eram muito maiores. Eu concordo com o professor. Então houve uma erosão, uma pequena erosão. Com certeza, houve uma perda. Não tem como negar que houve uma perda e os vazamentos seletivos podem trazer mais perdas. A questão é se será continuado ou não. Como que é esse processo? Nós estamos no meio do processo. Agora, em relação à questão da corrupção e tudo mais, nós temos alguns elementos também que a gente ainda vai ter que avaliar como que isso vai rolar lá na frente. Por exemplo, a decisão do ministro Toffoli, né, de simplesmente não permitir mais que sejam compartilhados dados de movimentação financeira a partir do COAF com outros agentes, se não passar pela Justiça. Isso atinge a Lava Jato, isso atinge o crime organizado, e isso atinge personagens importantes, né? Atinge o presidente Lula, atinge o filho do presidente da República. Né? Qual o efeito? Como isso será interpretado? Esse é um ponto. Segundo ponto, a escolha de um filho para ser embaixador em Washington. Né? Eu tenho dito que o presidente tem direito a indicar quem ele quiser, o Senado é que vai homologar ou não. Né? Mas como isso vai ser interpretado em termos de nepotismo? O quanto que o discurso feito ao longo da campanha, ele não está sendo, de algum modo, por esses fatos, negado, né, ao longo do tempo. O quanto que isso não vai atingir essa visão É por isso que eu fiz aquela pergunta do custo político, né? O que leva o presidente a dobrar a aposta, apesar de saber, e houve, de fato, mesmo entre as bases bolsonaristas, houve uma gritaria, uma certa inflamação. Poxa, isso não pega muito bem, mas mesmo assim ele mantém, né? Ele mantém a indicação, ele não arreda a pé. A dificuldade para um senador, né? De ele votar, quando ele votar não, ele está votando não é contra um candidato, ele está votando contra o filho do presidente, né? Essa votação é secreta, não é? Acho que é secreta. Não, tudo bem, é secreta, mas eles têm... Aí, todo mundo no escurinho ali do cinema, da urna, pode fazer o que quiser. Mas um exemplo, os senadores serão chamados. Posso contar com você? Ou podem fazer como na votação do Senado, abrir seu voto. Abrir seu voto, né? Pode haver essa iniciativa. Mas o constrangimento do senador de votar contra o presidente, Sim. será que ele pensa que vai ter retaliação para frente? Não vai ter retaliação? O Estado dele será retaliado? Não será retaliado? Quer dizer, é uma situação constrangedora os senadores, né? Claro, claro. Não dá para medir o Jair Bolsonaro com as réguas que mediam os presidentes anteriores. Né? A racionalidade dele é absolutamente diferente. Enquanto, por exemplo, Fernando Henrique, Lula e qualquer um... E o eleitorado fica até atônito, fica perdido. Enquanto né? eles buscaram ampliar, o Bolsonaro não busca ampliar, ele busca em manter, em concentrar. É diferente. Que é uma estratégia diferente. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, não é ampliar a sua base de apoio, é manter com afinco aquilo que você já tem, não perder de jeito nenhum. Bom, com esse pensamento, eu vou pedir licença um minutinho para vocês, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, não sai daí. Olá, o A Notícia de volta com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello, e também com o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Murilo, acho que a gente tem 15 minutinhos para conversar sobre a pauta internacional, mas eu queria fazer outra pergunta antes do impacto dessa pauta conservadora na opinião pública. A gente falou muito de economia, mas dessa pauta que o Bolsonaro defende tão estridentemente, porte e posse de armas, os ruralistas, os evangélicos,
as regras mais brandas de trânsito? Quer dizer, como é que a opinião pública enxerga esses temas? Olha, a posse, ela tem mais aceitação do que rejeição. O porte, mais rejeição do que aceitação. Que o porte é você poder andar, né? Portar, de fato, a arma, mas as duas são bem equilibradas, certo? Eu te diria que, assim, é um pouquinho mais para a posse e bem menos para o porte. Tá? As pessoas seriam a favor das pessoas poderem ter a arma, não andar com as armas, mas é um assunto que divide a opinião também, não é um assunto que eu diria que ele ganha. Eu te diria que é um assunto que, no final, ele tende a perder. E com comentários como a história da Bruna Surfichinha, não vamos mais dar dinheiro público para esse tipo de que filme, ou então dos evangélicos, tem um ministro terrivelmente evangélico no Supremo. Eu acho que tudo isso ajuda para uma coisa, para desviar a atenção da economia. Cada dia uma crise, cada dia se fala-se menos de economia. Cada dia que se cria um fato é um dia menos de índice da economia. Porque hoje, como eu falei no início, o que assusta é o crescimento nas pesquisas do desemprego. Né? E tem essa outra estratégia também, que é muitas vezes rebater os fatos ou duvidar, questionar os fatos. A gente teve recentemente agora os números do INPE, do desmatamento, que vão ter que passar primeiro pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo ministro Marcos Pontes, para depois chegar ao governo federal e aí só então ser divulgado, porque pode criar uma celeuma internacional, uma imagem negativa do Brasil. Isso cria uma celeuma internacional e imagem negativa. Mas duvidando da qualidade, da veracidade daqueles dados, mas né? veja, de um instituto reconhecido internacionalmente. Ele está falando, no final das contas, com o eleitor dele. Ele está dizendo o seguinte, olha, não levem isso em conta. E o eleitor dele concorda com isso. Ele tem uma sintonia com o núcleo duro do seu eleitorado que é muito interessante, porque você sai conversando, as pesquisas mostram, ele, nesse eleitor, ele não perde. Ele não teria hoje os 57 milhões de votos que ele teve no segundo turno da eleição. Mas isso já se reduziu a 1/3 do eleitorado, né? Antes era mais da metade que o elegeu no segundo turno. Mas ele teria alguma coisa que colocasse ele no segundo turno, sim. Então, e aí você cai na polarização de novo. Então, uma estratégia interessante nesse caso, assumindo que o outro lado seja a esquerda. Hoje, Amanda, eu diria que ele tem 25% do Brasil fechado com ele, que defendem ele, que acreditam nele, e tudo que ele fala, eles defendem. Ele tem 20% contra, que eu diria que é o que o Lula tem hoje. 20% fechado com o Lula, que não acredito que o Lula fez alguma coisa errada. Já é menos do que o Bolsonaro. Menos que o Bolsonaro, o aspecto do Bolsonaro é maior. Então, nós temos 25 a 20 de brasileiros fechado com um ou fechado com o outro. E nós temos a outra parte do eleitorado, que é o que vai decidir para frente. Essa é a conta que eu faço hoje. Essa outra parte pode ter um eleitor, pode ter um representante, um candidato, ou pode ter que se posicionar tendo que escolher um ou outro. A questão é quem vai se desgastar mais com essa terceira parte. Mas vamos passar para 2022, porque a gente vê alguns representantes do centro, alguns personagens políticos importantes ganhando força e ganhando musculatura para a eleição daqui a 3 anos e meio. A gente vê o João Dória, a gente vê o próprio Rodrigo Maia, uma aliança entre essas duas figuras. Então, tem outros personagens de centro que não são nem tão de esquerda, não tem que eu acho que não é nem de esquerda e de direita, acho que a maioria é de centro-direita, mas assim, que permite um diálogo, que abre espaço para um diálogo com a esquerda, não enxerga a esquerda como inimiga. Também há espaço para esse candidato, há espaço para esse discurso moderado ou não? Se você pegar, por exemplo, o Rodrigo Maia, ele volta e meia faz sinalizações para a esquerda, não para o PT exatamente, mas para o PCdoB, né? E respeita o PT, né, na própria Orlando eleição. Silva, por exemplo, é um grande companheiro dele. É um aliado. Há um respeito. O João Dória já não é bem assim. O João Dória, mas ele fala que ele conversa com todo mundo, né? Ele voltou para o centro depois da eleição do Bolsonaro. O João Dória, ele monitora o seu posicionamento a partir das próprias circunstâncias, né? Ele, lá atrás, faz uma profissão de fé bolsonarista para se eleger, depois ele se distancia, né? Parece que ele vai ter uma posição mais de centro-esquerda, mas ele está... Quer trazer a Tabata Amaral para o partido, ele está olhando, né? Quer dizer, figuras... é o político por excelência, ele está olhando para as nuvens, né? onde que mudam todos os dias. O divisor de águas do governador João Dória tem tudo para se dar nas eleições municipais de São Paulo. Né?
Como é que vai ficar isso? Como é que vocês veem esse cenário também nas eleições municipais? Vamos falar só de São Paulo, porque também a gente nem tem tempo para falar do resto, é a maior cidade. Começa a construir um cenário. O Bruno Covas não parece ter muita força, né? Mas quantos candidatos nós teremos? Né? Quem que a gente pode ter? O Bruno, alguém do PSL, com certeza. A Joyce, ou o Eduardo, se não for embaixador, ou até o Datena. Se tiver uma multiplicação de personagens, aí voltamos àquela questão. Né? Você tem 20%, 20%, não é muito, mas dá o segundo turno. E aí você tem a polarização, é um jogo. Agora, se você tem capacidade de concentrar, de você articular, de você criar uma coligação maior do que os extremos, talvez ela fique competitiva. O que não dá é para o candidato do centro ter 4% nas pesquisas, nas urnas, como aconteceu infelizmente, com o governador Alckmin. Que saiu menor, né, dessa eleição, muito menor. Eu acho que a grande chance do atual prefeito Bruno Covas é ele se colocar ao centro, né? Onde você poderia ter Joyce de um lado, PT do outro, e ele poderia ser o centro. Vocês acreditam na viabilidade eleitoral dele? Do Bruno? Eu acredito. Eu acho que é um candidato competitivo. Eu acho que ele tem problemas como gestor de São Paulo, como a maioria dos prefeitos das grandes cidades, com os problemas, mas eu vejo ele um bom quadro e com chance, principalmente nisso que está dizendo, se ele se colocar ao candidato ao centro, nem o candidato do Bolsonaro, nem o candidato do PT. Agora, tudo vai depender de como estará o presidente Jair Bolsonaro. Ele é o grande cabo eleitoral no Brasil. Eu acho que nas grandes cidades, se a economia estiver bem e o Bolsonaro estiver bem, a tendência é que ele eleja. Agora, se a economia não estiver bem e ele não estiver bem, a tendência é que os candidatos dele paguem a conta, né? Só para dar um exemplo disso, pega a eleição de 2016. Foi o pior momento do PT, o Fernando Haddad passou por uma situação complicadíssima. E se não tivesse saído Luiz Erundina, não tivesse saído Marcos Suplicy, talvez ele tivesse ido para o segundo turno. Né? Foi a fragmentação do campo dele que deu a vitória no primeiro turno para o João Dória. O João Dória se elegeu com 1/3 do eleitorado. Né? Se isso tornar a acontecer, a fragmentação, né, você pode ter um candidato ali com 1/3 ganhando a eleição no primeiro turno, ou você pode ter 2 candidatos de 20%, talvez um segundo até com 15%, né? Indo para o segundo turno. E porque aí, a esquerda também não tem conseguido um discurso, né? Acho que isso ficou muito claro na reforma da Previdência, um discurso propositivo. O grande nome seria o Haddad, mas o Haddad é candidato, não é candidato? E tem o João Dória também, né? O governador, para o plano dele nacional, a cidade de São Paulo é importante. É importante, também. Claro. Mas aí tem aquela coisa, ele se dá bem com... Tem o Bruno Covas, que é o candidato oficial do partido, mas ele pode jogar no time do PSL também, se o candidato for eventualmente a Joyce, se o Bolsonaro estiver bem, ele se dá pode ser uma opção. Ou da Atena, não é uma Por isso pessoa que eu digo que ele está olhando para as nuvens, ele está acompanhando o processo. Cenário político. Acho que não dá para a gente passar desse dia, eu até queria falar um pouco mais sobre a esquerda, mas hoje a gente teve a eleição do Boris Johnson na Inglaterra, no Reino Unido, né? Será o novo premier e vai conduzir o Brexit, né? E ele já disse que o Brexit vai acontecer com ou sem acordo. Ele é um daqueles políticos mais estridentes, que faz parte dessa onda conservadora, populista. Foi bem vista, uma eleição bem vista pelo Trump, com certeza bem vista pelo Bolsonaro. O que isso representa na Europa, uma das principais economias europeias? Ele foi conduzido a primeiro-ministro pelo parlamento, né, eleito naquele contexto do Brexit, certo? Eleito já há algum tempo. Será até aí você acho que é a terceira renúncia, né? Sim. Porque a gente teve o Cameron primeiro, a Theresa May que não deu certo por causa do Brexit e agora Boris Johnson. Será que o Brexit continua tendo maioria na Inglaterra? Né? Essa é uma questão que não se sabe. Os setores da oposição tentaram até puxar um novo plebiscito, né? Uma nova consulta. Mas acho que isso, ainda mais nesse cenário, não tem vez. Não haverá. A questão é, aquele quadro do Brexit, aquele quadro da eleição do Trump, aquele quadro que fez a direita se eleger e ganhar postos importantíssimos, alguma coisa em torno de 3, 4 anos para cá, ele se mantém ou não, né? Isso daí a gente vai ver em novas eleições gerais no Reino Unido,
nós vamos ver em novas eleições nos Estados Unidos. Ai, A vamos gente dar vai ter que pitaco esperar. das americanas? Então, vai lá, Murilo, o que você acha do Trump? Ano que vem vai ser o grande fato, o grande acontecimento internacional, é isso. As eleições americanas sempre foram muito equilibradas, decididas nas últimas horas de contagem de votos. Eu acredito que ele está bem avaliado, a economia está bombando. Ele é o presidente no cargo, né? Concorrendo à reeleição, quer dizer, tem muita força. Mas eu acredito que ele tem uma pequena vantagem. Eu não vejo o Trump assim, será uma surpresa se ele esmagar nas urnas, porque existem 2 grandes partidos lá e as últimas eleições todas mostraram um equilíbrio muito grande. Agora a gente vê um pequeno favoritismo para ele. E quem será o candidato lá democrata? Porque eles estão naquela discussão ainda, né? Pois é, se os democratas errarem, não tiverem um candidato confiável que possa, inclusive, entrar no eleitorado moderado, conservador, se acharem que podem fazer um discurso só para as minorias, com um candidato tipo Bernie Sanders, eu acho que isso favorece muito a reeleição do Trump. Se você tiver um candidato mais ao centro, eu acho que dificulta. Não é à toa que ele já passou a bater no Joe Biden pelo Twitter. Que foi vice do Ele Obama, né? Ele começou a desgastar o vice do Obama. O Partido Democrata nos Estados Unidos ele passa por uma grande reformulação também, como todos os partidos no mundo todo. Haverá uma elite capaz de fazer um cálculo estratégico de quem é o melhor candidato para ampliar, ainda que isso signifique algum desgaste com a esquerda, ou seja, os liberais americanos. Esse processo está se dando ainda e nós vamos perceber isso nas prévias. Os Estados Unidos têm isso de interessante. As prévias, não é, vão modulando, candidatos e interesses. Na verdade, a eleição ali dura um ano, né? Porque você fica um ano entre prévias e depois as candidaturas propriamente ditas. E outra coisa, nós temos eleição no país vizinho aqui, que eu acho que já vai dar uma pequena sinalizada na Argentina, também. Né? E o Bolsonaro já se colocou, já se posicionou, né, antecipadamente. Isso tem efeitos no Mercosul também, né? É verdade, isso terá efeitos. Vamos para as nossas considerações finais. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. A gente tem mais 2, 3 minutinhos. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre, acho que, perspectivas, futuros, caminho, o que vocês veem nesse horizonte assim, de governo, desses 3 anos e meio de governo Bolsonaro. Como é que vocês veem o país? Eu acho que a gente vai viver ainda um ano conturbado com o Congresso. Aí o ano que vem, por causa das eleições municipais, tende a ficar mais calma a relação, que deve mudar um pouco os focos. Eu acho que as grandes reformas serão votadas esse ano ainda, acho que tanto a da Previdência quanto a tributária. E aí, ano que vem, diminui o ritmo dos trabalhos, porque está todo mundo preocupado com seus currais, suas bases eleitorais. Com as suas bases eleitorais. Acho que se a economia reagir, ele vai ser um grande cabo eleitoral. Se a economia estiver do jeito que está, não será um grande cabo eleitoral, que nem a gente fala, o fotógrafo perderá o emprego, né? Senão muitos políticos querendo tirar foto, ou poucos políticos querendo tirar foto com ele, para ele ser o grande cabo eleitoral. Também a gente vai se aproximar dos governadores com outros tipos de posições, que nem a gente conversou no começo, muitos governadores pelo Brasil com intenção de serem candidatos a presidente, já falam abertamente. Isso não sei se é bom ou se é ruim, mas alguns deles com bastante intenção de ser candidatos. Se vão viabilizar ou não vai depender demais dos resultados nas suas capitais também. Se ganhar, saem fortalecidos, se perder, saem enfraquecidos. E principalmente, eu acho que o ano que vem acalma também, com o presidente Bolsonaro, o ano que vem, eu acho que com um ano de governo, a tendência é que o governo fique menos polêmico. Não sei, no Trump a gente está vendo entrar no 4º ano com a mesma na verdade, dose o que de acontece? polêmica. O tempo vai ensinando, né, dos ganhos, quais foram os ganhos que eles tiveram e quais foram as perdas que eles tiveram com as polêmicas. Eu tenho certeza que eles sabem, por pesquisas, o que eles ganharam, o que eles perderam, certo? Eu não acredito que essas polêmicas saiam do nada. Eu acho que tem um fundo político por trás disso. Tem algum interesse, a gente ganha, a gente perde, a gente despista aqui, a gente vai para lá, vem para cá. Eu não posso acreditar que essas polêmicas ocorram de madrugada, acorde, amanhã vou causar uma polêmica. Acho que as redes sociais são bastante monitoradas, né? A gente tem isso fortemente nesse governo. E você, Carlos? Olha, eu acho que o jogo deve se dar bastante no Congresso Nacional. Eu acho que
o encerramento da reforma da Previdência. Tem chance de formar uma base aliada, que a gente nem falou, mas agora tem o Nós- general Ramos, não, né, uma como base, novo uma articulador base político. aliada ao governo, eu Estável, acho, base aliada como a gente conhece, qualificada, 308 votos na Câmara, 49, eu acho que não. Eu acho que desses processos todos, reforma da Previdência, reforma tributária, a reforma tributária pode abrir espaço para uma grande discussão no Brasil sobre o pacto federativo, que seria muito importante, né? Eu acho que daí pode se conformar uma maioria que não é de direita, não é de esquerda, muito pelo contrário, né? Mas que pode se posicionar de uma forma autônoma com uma força política grande. Quer dizer, se daria na prática uma reestruturação partidária. Né? Que também é uma pauta do Paulo Guedes, né? Ele sempre falou isso, mais Brasil, menos Brasil. Agora isso também, nesse processo, 3 anos e meio no Brasil é uma eternidade. Sim. Né? Pode ser que se constituam lideranças políticas importantes para daqui 3 anos e pouco, para ser apresentável na eleição 2022. Teve gente nova que era desconhecida há 6 meses, hoje é reconhecida nas ruas. Entre jovens deputados, Entre agora jovens depois dessa deputados. votação da reforma da Previdência, né? Se destaca aí a Independente de deputada concordar Tabata ou Amaral, não do PSB. com a posição deles, mas eles se colocaram, eles apareceram, eles deram a cara e já passam a ser reconhecidos. Os governadores, para repetir o que disse o Murilo, são figuras importantes. Nós falamos aqui de São Paulo, mas o governador da Bahia é bastante assertivo, o governador de Pernambuco também, o governador do Maranhão. E ainda tem né? um novo, né? A O gente governador sempre tem do o Maranhão Luciano Huck pairando por aí, né? O governador do Maranhão recebeu uma propaganda gratuita enorme. Pois é, o Flávio né? Dino. O próprio governador do Rio se diz candidato. Governador do Rio. Wilson Witzel, Então, muita coisa pode acontecer. E como você citou, também pode aparecer o outsider. De né? tédio a gente não morre. Vai ser emocionante de qualquer jeito. Muito obrigada, professor Murilo. Muito obrigada pela participação de vocês no É Notícia. Foi uma delícia conversar, debater, falar de perspectivas de país durante essa 1 hora de programa. Obrigada a você também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente poderia ficar aqui mais um tempo debatendo, mas infelizmente vai ficar para um próximo programa. Boa noite, uma ótima semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.